Olá, pessoas lindas e ricas! Estamos aqui para o Valcast da terceira temporada. Uhul! Vamos vibrar, vamos trazer toda a nossa energia, porque essa edição, terceiro episódio, terceira temporada, tá trazendo aqui para você uma energia toda qualificada de quinta dimensão. A nossa pergunta, o nosso desafio dessa temporada vai ser: se você fosse uma energia, qual energia você seria? Pensa por aí que a gente vai estar conversando sobre isso aqui nessa terceira temporada. E agora, para fazer esse movimento acontecer aqui comigo, nesse primeiro cast da terceira temporada, vem ela, maravilhosa, poderosa, amada, Zete Alcântara! Uhul! Cheguei! Chegou! Gratidão, amada linda, muita gratidão por você ter aceito esse convite lindo, porque eu acredito que é o momento de nós levarmos para essas pessoas que vão nos ouvir, que vão nos assistir, essa mensagem que está jorrando, brotando aí no nosso coração. Então, seja bem-vinda! Obrigada! E eu que digo, né? Que honra, que prazer estar aqui com você num projeto tão maravilhoso, tão especial, e estar aqui, né? Tendo a oportunidade de ser ouvida por sabe Deus quantas pessoas e aonde, né? Nós não temos noção aonde tudo isso vai chegar, mas a gente tem certeza que vai chegar nas pessoas que precisam. Então, muito, muito obrigada por isso. Muito feliz de estar aqui com você e estar aqui feliz com vocês também. Gratidão. Eu penso sempre o seguinte, que este Valcast, ele é para as próximas gerações. Ele é para... Profundo. Ele é para daqui a 20 anos, quando nós já estivermos fazendo várias outras coisas em outro momento, alguma pessoa, né, alguém ouvir o que nós falamos aqui hoje, porque vai ser muito atual o que a gente vai falar, e a pessoa poder se beneficiar daquilo que a gente está vivendo aqui hoje, porque eu sempre falo que tudo é eterno agora, não existe nem passado, nem futuro. O que existe é o eterno agora. E para começar com chave de ouro, essa pergunta aqui não pode faltar, porque essa é a pergunta que traz o Valcast à realidade. Zete Alcântara, quem é você quando ninguém tá vendo? Quando ninguém tá vendo, Zete Alcântara é uma mulher de 51 anos, que fez as pazes com a sua vida, com a sua história, com as suas dores, com as suas felicidades, com milhares de encontros, bons e ruins, que me fizeram ser essa pessoa que eu sou hoje. Zete Alcântara é aquela pessoa que ama viver, ama pessoas. Uau! Então não é à toa que você está aqui conosco no Valcast, porque hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Ui! Quem não quer? Ah, olha, assim, nesses dias que a gente vem conversando, e aí eu tô sempre perguntando para as pessoas, e aqui a gente tem algumas perguntinhas, mas eu quero que você comece da seguinte forma. Fala aqui para todos nós que estamos junto com você nesse momento, buscando essa energia do relacionamento. Como seria uma pessoa co-criar um relacionamento perfeito? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que ao longo da vida nós fomos tendo conhecimentos que foram conhecimentos que nos atrapalharam. Uma das coisas é isso. Eu quero um relacionamento perfeito. Eu quero aquele relacionamento de novela. Eu quero que o meu companheiro seja o Richard Gere, daquele filme Uma Linda Mulher. E isso é só ilusão. Por que muitas vezes a gente não consegue se relacionar? Porque eu estou em busca desse homem ou dessa mulher. E ela simplesmente não existe. Nós vamos procurar relacionamentos saudáveis. E vamos fazer relacionamentos saudáveis. Mas relacionamentos perfeitos
Ninguém consegue. Olha, eu tenho uma observação sobre isso que eu acho muito legal, porque assim, pensa, às vezes porque eu utilizo isso em outros momentos, então de repente possa ser que sirva para esse momento e você me fala se dá certo. É porque assim, às vezes o que acontece, a pessoa quer um relacionamento perfeito, porém, você é perfeita, você tá perfeita, você tá na energia, você tá vibrando, né, numa energia de um relacionamento perfeito. Então, muitas vezes a pessoa quer um relacionamento perfeito, mas você quer a pessoa perfeita, mas e você? Como que você tá? Então, se o relacionamento perfeito vem, né, Zé, e você tá com a energia baixa, porque o nosso... Não vai alcançar. Não vai alcançar. Né? É isso aí, é sobre isso. Então, deixar já alinhado essa coisa do perfeito, porque não é sobre perfeito ou não, mas eu acredito que é sobre a energia de você vibrar e estar naquele mesmo nível que aquela pessoa está. Sim, e outra coisa que nós temos que entender, relacionamento é uma construção, até o dia, né, que a pessoa falecer. Então, o que a gente quer é um relacionamento pronto. Eu escuto muitas mulheres falando para mim, eu quero um homem assim, 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 e eu faço essa indagação. Ótimo, você quer esse homem? Quero e tal. E esse homem? Você já parou para pensar como é o tipo de mulher que esse homem está procurando? Eita, olha! Será que você é essa mulher que esse homem está procurando? E aí eu me lembro de uma história da Bíblia que eu gosto muito e eu trabalho muito também nos meus atendimentos, é a história de Esther, né? Esther passou um ano trancada, só se preparando para conhecer o rei Assuero. Então, será que você está se preparando para essa relação? Agora eu estou pronta, agora eu quero me relacionar, agora eu quero encontrar uma relação saudável. Ótimo, mas você está pronta para isso? O que você está fazendo para que esse homem de alto nível passe e olhe e fale, gente, achei, é ela, essa é a mulher. Então nós gastamos tanto tempo em eu quero esse homem assim, eu quero essa mulher assim, e perdemos a oportunidade de nos tornar essa pessoa. Porque quando eu me torno essa pessoa, Uau! eu não preciso fazer nada. Eu simplesmente vou passar e vou exalar essa energia. E aí a outra pessoa vai se conectar comigo. Esse exalar eu entendo muito como magnético, né, Zé? Sim. Acaba que você tá tão linda, tá tão rica, tá tão magnética mesmo assim. Você passa e as pessoas começam a dizer: uau, uau, uau. O que essa mulher tem? O que ela tem? Coisa diferente. Uhum. Mas o que? Eu não consigo explicar, né? E é sobre isso. Show! Muito bom. Então vamos lá. Vamos trazer aqui uma história, um exemplo que você possa trazer seu, de preferência, né, que você viveu ou de relacionamento, algo assim, ou da sua própria vida mesmo, que você pudesse trazer aqui para que esse exemplo possa ficar de exemplo para mim, para aquela mulher, para aquele homem, porque sempre quando eu me coloco à disposição, eu nunca penso que só as mulheres precisam. Eu sempre penso que os homens também, eles têm aquele momento de não se entender, de carência, de não merecimento, de não ser visto, de várias coisas assim. Então eu falo que quando eu estou à disposição do universo, eu estou para o ser humano. Isso, né? ótimo. Eu estou para o ser humano, para as pessoas, seja homem, seja mulher, para almas. Para almas. Uau! É isso. É tão interessante porque eu atendo homens e mulheres. E eu trago muito essa questão. É muito natural, é muito comum que você veja mulheres sentadas em algum lugar conversando sobre relacionamento, sobre suas dores, tristeza, ansiedade. É muito natural. Mas o homem a gente não vê fazendo muito isso. A nossa sociedade não tem muito espaço para o homem chorar. E, gente, quando se termina um relacionamento, do jeito que você sofre, o homem também sofre. Né? Ele também tem sentimentos como você. Então ele não tem nem espaço. É muito mais sério. A relação é muito mais complicada para o homem do que para a mulher. E as mulheres não pensam, não conseguem ver isso. O homem ele não tem espaço na sociedade, ele não tem espaço dentro dele, porque nós somos criados que o homem não chora, o homem não sofre. Então é muito difícil
para os homens. Quando eles chegam até ao meu consultório, que eles conseguem se abrir e falar das dores, eles já chegam assim, eu digo que eles estão na UTI. Então é sobre isso, é sobre alma, não é sobre ser homem, é sobre ser mulher. Mas vamos lá, porque fala melhor quem fala de si mesmo, né? Isso aí. Eu tenho 51 anos e sempre, desde criança, eu queria casar, ter família, e sempre foi algo muito importante, um valor muito importante na minha vida. E me casei muito cedo, até por causa da igreja, né? Então, meu primeiro namorado, a gente se casou e eu queria construir aquela família e vivemos, né, muitos anos juntos. Porém, com quase 20 anos de casado, nós nos separamos. E foi uma separação um pouco complexa, foi bem dolorosa. Eu passei por um momento muito difícil e eu comecei a ver a necessidade. Eu já trabalhava com relacionamentos, comecei a ver a necessidade de estudar mais e de entender primeiro o que estava acontecendo comigo. Passei por um processo, né, todo de cura e tal, até achar que eu já estou muitos anos depois, agora eu estou pronta, eu quero me relacionar de novo. E aconteceu. Me relacionei de novo, e como eu sou a pessoa do casamento, eu gosto de casar, né, eu gosto da vida de casada, me casei novamente. E me casei com aquela coisa, agora já está mais maduro, mais experiente, então agora sim, eu estou preparada, agora vai dar certo. E infelizmente não deu. E quando isso aconteceu, quando houve essa ruptura, para mim foi um choque muito grande. E eu olhei para mim mesma e falei, olha, tem alguma coisa muito errada com você. E a nossa tendência é falar, mas o homem não presta, mas o homem é tudo igual, né? E olhar para o outro, e em momento nenhum eu fiz isso. Eu olhei e disse, peraí, o que tem aí dentro que não está em sintonia? Tem alguma coisa errada. Eu entrei para uma imersão muito forte para entender as coisas que me prediam. E aí eu fui entender que era muito além do relacionamento com aquela pessoa. A gente fala das nossas gerações. Como são as mulheres e os homens da sua geração? Como são os relacionamentos na sua família? Tudo isso, por mais que você ache que não tem nada a ver, implica de uma maneira muito forte na sua vida. E eu fui entender isso. E fui me curar. E eu fui trazendo para dentro de mim pessoas da minha família que eu tinha excluído, relações que eu tinha excluído, e fui me curando, me curando. E nesse processo, eu entendi que eu precisava aprender a olhar para mim, me conhecer. Eu não fazia isso. O que eu fazia? Quando eu me relacionava, eu simplesmente me derramava totalmente na vida do outro. E esquecia de mim. E não era que o outro me pedia isso. Era eu. Sim. Que entendia que isso era amar. Era me anular totalmente e só servir ao outro. Uma relação assim, ela fica desequilibrada. E aí não tem como dar certo. Não tem como ter a longevidade, né? Em algum momento, ela fica pesada demais. Sim. Tanto para quem dá demais, para quanto quem recebe. Se sente em dívida o tempo todo. Então, novamente, isso aconteceu, a ruptura, e eu passei por esse processo todo, e mergulhei mais fundo ainda, e fui curando, e fui curando, fui curando. Uau. E aí, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ser vista, passei por todo esse processo, até agora, né, tem algum tempo que eu voltei a me relacionar, e depois eu vou contar essa história direitinho para vocês, sobre como eu fiz, o que eu fiz, né, e como está acontecendo. Eu era uma mulher de energia masculina muito forte. Muito forte. E aí, uma energia, a gente sabe que se eu botar positivo e positivo, ele não vai, né? Ele vai ter atrito. Então, a energia masculina, ela está atrás de uma energia feminina e não de uma energia masculina. Então, eu tinha muito problema para conseguir me relacionar. Porque os homens que me conheciam me adoravam, falavam, cara, olha, para mim você é igual um homem. Cara, eu gosto mais de conversar com você. Aí eu dizia, puxa vida, não era isso que eu queria. E aí eu fui entendendo e fui me curando até encontrar alguém, até me tornar uma mulher que praticava minha energia feminina, e aí encontrar um homem que tinha energia masculina. E está me relacionando agora. Uau! E está aí às vésperas do casamento. Uau! Show demais, gente! Você falou em cura, e aí logo a Val já entra em ação, né? Porque eu penso assim, que de fato precisamos, todos nós, precisamos ser curados. Sim. Né? Hoje eu trabalho, além da massagem, né? Hoje eu atendo tanto massagem como terapia. E a terapia chama terapia quântica 5D, que é de você sair de uma frequência 3D, que é o que eu já trabalhava na massagem, e agora é levar para uma frequência 5D. E quando você fala em cura, é legal porque, assim, hoje eu entendo
que não tem como você fazer nada se você não se curar. Agora, isso é em todas as áreas, né? Em todas as áreas. E quando a gente entende isso, é princípio. É início do processo. Tem uma frase que eu aprendi que dizia assim, que do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Todas as outras. Então, essa coisa da cura, quando você começa a curar a área financeira, a área afetiva, a área familiar, aí tudo parece que vai assim, é uma bolinha que vai crescendo, daqui a pouco quando você vê toda a sua vida está o quê? Alinhada, com a mesma energia, com a mesma vibração, porque você foi ajustando e curando. E é isso que você trouxe aí agora, nessa coisa da cura. A cura, ela não tá no superficial, na mente, tipo assim, na razão. Ah, eu já perdoei. Ah, eu já curei. Ah, eu já... Porque muitas vezes as pessoas entendem que só falar, mas não é sobre falar. É sobre sentir. É sobre sentir. E aí você tem que ir mais profundo. E aí outra coisa que a gente não consegue entender é que tudo, não existe processo de cura sem processo. E processo requer tempo e requer constância. E nós estamos no mundo, é o mundo da internet, eu digito aqui no celular e já sai tudo pronto. Então, nós temos muita dificuldade de conviver com esse processo, de ter constância nele. Eu quero começar o processo de manhã e à tarde eu quero estar tudo resolvido. É uma vida de dores, de problemas, de situações, de questões que eu fiz de uma maneira errada, aí de manhã eu acho que não, a partir de agora tá tudo resolvido. E não é assim. Você pode iniciar o processo, mas é processo, todo dia um pouquinho, e aí dá certo. Dá certo. Quando foi em 2018, você sabe, né, da minha história, então assim, eu passei por um processo de ansiedade e depressão muito federal, e aí em 2018 eu comecei a buscar, a querer me ver. E aí, eu fui passando por processos, por pessoas, mentores, essa coisa toda, e o que eu aprendi em 2018, hoje nós estamos em 2025, Sim. Hoje é que eu consigo entender o tanto que hoje eu já estou disposta e disponível para o universo em todas as áreas. Cara, quando eu falo isso hoje, Zete, eu fico muito feliz, porque hoje eu entendo aquela frase que eu aprendi lá atrás, do jeito que você vai fazer uma coisa, você vai fazendo todas as outras. E hoje eu percebo até o fato do estar descalça, que para mim, antes era só na hora da massagem, hoje é meu estilo de vida sentir a terra, saber que a terra é da terra, que vem toda a energia, né? E eu preciso dessa energia para me ligar na energia mais alta. Então, eu preciso estar bem curada no meu interior, né? Sem dores, assim, tipo, sendo tratada, curada o tempo todo vai ser... É um processo até morrer. Até morrer. É um processo em construção. O tempo todo vai ter coisa para ser curada. Mas o legal é quando você olha que você vê a ferida, vê a cicatriz e não sente mais a dor. Eu sempre falo que eu tenho aqui, tô até procurando. Achei. Eu tô procurando aqui, ó. No corpo aqui. Segura essa daí, ó. No corpo visível aqui, eu não tenho nenhuma cicatriz. Mas eu sou cheia de cicatrizes. Na alma, né? Na alma, e elas estavam abertas. E sangrando. E sangrando. E isso dói muito. Então, assim, quando eu entendi como faz pra... Lá no lugar daquele buraquinho que tava doendo, sangrando, você vai colocar o amor. Eu fui colocando o amor em tudo. E aí fui fechando os buraquinhos, né? E aí fui curando, fui regenerando. E aí eu percebi que depois veio o quê? A cicatriz. Então, mesmo você não vendo a cicatriz, mas eu sei que ela está aqui, elas existem. E cada dor, tipo, de medo, de fragilidade, de culpa. Nossa, essa era uma dor terrível que eu tinha. De culpa, me senti culpado o tempo todo. Então, mesmo sabendo que ela existe, ela tá aqui, não tá vendo, mas eu sei que ela existe. Mas ela tá o quê? Tá lá, ó, só a marca. Só a marquinha. Ó, o pessoal de casa não vai ver, mas você tá vendo aqui, ó. Sim.
Essa cicatriz, eu consegui ela, eu devia ter entre 4 e 5 anos de idade. Nós estávamos na porta da minha casa, brincando, eu e meus primos, tomando banho de mangueira. E aí, depois de muito tempo na água, a mão estava molinha, e o meu primo avançou assim em mim para tomar a mangueira, brincando mesmo, e a unha dele passou e arrancou o pedaço. Aí inflamou e tudo, eu tinha 4 a 5 anos, você vê. Eu sei da história, eu lembro da história como se estivesse acontecendo hoje. Que legal. Tá aqui a marca, mas não me dói nada, nada, nada. Eu só conto como experiência. E quando a gente entende que é assim que tem que ser a vida. As histórias, ai, por que que isso acontece comigo? Por que que tem que ser comigo? Porque você precisa aprender algo. E quando você entende que não é só para você, é para o outro. A sua cura vai servir para o outro. Exato. É como se fosse o meu bloqueio tem a ver com o meu propósito, né? Essa frase é muito rica, eu gosto muito dela, porque aquilo que me bloqueava antes tem a ver com o propósito que eu faço hoje. Hoje estando aqui, eu e você, e as pessoas que vão ouvir, as pessoas devem estar se perguntando, nossa, para quem não sabe o que a Zete faz, porque uma das coisas que eu sempre falo para o convidado é que aqui, como eu não sou jornalista, então aqui é pra gente derramar a alma, é pra gente derramar o coração, é pra gente ser quem a gente é, como se nós estivéssemos a sós. Então, muita gente pode estar perguntando assim, nossa, quantos bonecos, quantas coisas tem que é aqui? Isso? Vieram brincar de casinha? Não é? O que essas mulheres aqui vão fazer com tudo isso, né? Então, a Zete, ela é consteladora familiar, e eu não gosto de falar, muitas vezes eu vejo quando o convidado vai nos programas e tal, fala aquela lista de coisas que a pessoa mas na verdade, eu tenho entendido que o que vale mesmo é ela estar curada hoje, e estar na minha frente, e eu estar aqui na mesma energia. Concordo com você. Não é? Então não é todas as graduações, é o que ela se tornou, o quão grande ou o quão tanto que ela foi profundo. Os títulos, né? Eu também concordo com você. Porque se você tem o título, mas se você tá adoecida, ele não vai fazer diferença. Ele é vazio. Ele é vazio. É igual você tá com algo para comemorar com alguém, tipo assim, você querendo ter alguém para comemorar, você tem a garrafa de, sei lá, do melhor uísque, do melhor vinho. Do melhor espumante, né? E aí, com quem você vai brindar? Então, vamos aproveitar e brindar, que eu amo brindar. A gente tem. Então, é isso, é você ter com quem compartilhar aquele momento. Então, quando você tá curada, né? Então, todas as suas coisas, a sua vida faz sentido. Sim. Então, por isso que ao longo do programa, ao longo do cast, nós vamos dizer tudo o que a Zete faz. Tranquilo. Né? Isso. Ao longo. Sim. Porque sem preocupação, né? Porque aqui a gente está trazendo o que a gente tem de melhor para que você possa assistir hoje ou daqui a 10 anos, essa mensagem seja atual, porque ela fala para almas, ela fala para pessoas que estão dispostas a se desenvolver, dispostas a se curar, dispostas a se cuidar o tempo todo. Mas vamos descobrir o que esses bonecos aqui na nossa... Posso chamar de bonecos? Pode, tranquilo. Ótimo. É esse o nome mesmo, bonecos. Ótimo. Então tá bom. Então a Zete agora vai falar para nós porque ela é consteladora familiar. Eu vou falar com todo gosto. Ela é consteladora familiar. Vai lá, Zete. Então, vamos lá. A Val já esteve, né, já experimentou, já participou de um processo, de vários, na verdade. Eu sou facilitadora de constelação. E o que é isso? A constelação é uma terapia breve. E eu me identifiquei, eu sou psicanalista, já trabalhava com adultos, com casais há muito tempo dentro da terapia. E quando eu conheci a constelação há muitos anos atrás, eu me identifiquei muito. Porque até então, a gente tem aquela imagem que assim, quando a criança nasce, é uma folha em branco. E aí, quando ela vai, né, crescendo, ela vai colorindo, escrevendo as coisas. Na constelação, ela me mostra que não é verdade. Na constelação, ela me mostra que o que aconteceu com o meu pai, o que aconteceu com a minha mãe, traz um peso tanto positivo quanto negativo na minha vida. O que aconteceu na família do meu avô. Geralmente eu pergunto, quem foi seu bisavô? Nossa. O que ele fez? Dificilmente alguém sabe. Quando sabe, fala assim, acho que foi Antônio.
E é o máximo que a pessoa sabe. E a história de vida desse homem ou dessa mulher, ela vai refletir na sua vida financeira, nos seus relacionamentos. E se nós formos para a saúde, a gente vai entender que até na saúde. O que o médico fala para você quando você chega no hospital? Tem alguém cardíaco na sua família? Né? Não é assim? Sim. Tem alguém hipertenso? Por quê? Porque geneticamente nós trazemos essa carga, tanto positiva quanto negativa. E a carga emocional, ela também vem, só que ela é desconhecida. Então a constelação vem, nós chamamos de emaranhados, para te mostrar essas situações em sua vida, para que você olhe para aquilo e a partir daquele momento você consiga conduzir de uma maneira diferente e estar desemaranhando a sua vida e sendo feliz. Então é para isso que a constelação serve. Então tá bom. Deixa eu te perguntar, você vai fazer alguma demonstração, alguma coisa nesse sentido? Você acha que é válido aqui agora? Eu não vou fazer demonstração, mas a gente vai Sim. conversar alguns pontos. Eu vou mostrar para vocês alguns pontos. Vou contar histórias para vocês de situações de constelações que a gente passou. Ótimo. Então vamos lá para nosso momento assim de qual é o tema principal desse nosso cast aqui? Relacionamento. Vamos começar, Zete, assim, porque como que a gente pode fazer para nos entender, assim, vamos partir do princípio que a cura, a gente já está num processo de buscar, porque assim, eu entendo que quando você não busca se conhecer, então você vai estar sempre vazio, você vai estar numa festa, num lugar, em outro, você vai estar buscando loucamente sem saber, mas esse Valcast aqui, eu entendo que ele é para pessoas que estão despertando, porque é isso que eu quero trazer. Eu quero buscar essas pessoas que estão aí, ó, com vontade, com sede, com desejo de alma, de viver um relacionamento compatível, né? Igual você falou, saudável, de viver bem na família, né, com os filhos, com o pai, com toda a sua ancestralidade, né? Então, para a gente desenvolver tudo isso, é preciso que perceba que precisa começar a esse autoconhecimento, esse autocuidado, né? Então, partindo dessa parte inicial aí de que a pessoa já está despertando, né? Como que ela pode começar aí a se abrir para esse novo relacionamento? Porque geralmente a pessoa, muitas vezes ela tá fechada ainda, né? Muito. Então assim, eu tiro por mim. Eu separei tem 8 anos, de lá para cá eu nunca tive um relacionamento, tipo assim, aberto, nada disso, porque não era o momento. Então eu preferi me curar. Você eu preferi me olhar. Não me sentia pronta, não me sentia aberta para relacionamento. Agora, pergunta hoje, Zete. E hoje, você está pronta? Hoje eu estou livre, disponível para o universo, para receber a mesma energia que eu estou disposta a compartilhar. Ótimo. Então, deixa eu falar para vocês. Uma das grandes coisas que acontecem, né? Escuta isso o tempo todo. Não existem homens. Não tem homem, Zete. Como é que eu vou namorar? Não tem homem. Onde é que como eu saio, nunca tem homem. Ou então os homens não prestam, Zete. Os homens não querem nada, né? Eles não querem um relacionamento sério. Então você vem cheia de cargas, de crenças que só te afastam de se encontrar com essa pessoa. Porque eu sempre digo assim, olha, o problema, sabe o que é? É que as pessoas boas que querem se relacionar, elas foram tão feridas e a gente escuta tanta coisa que tá todo mundo trancado em casa, com medo de se relacionar. Aí fica difícil, né? E eu brinco e falo assim, você acha que só você? Então só você é a pessoa boa. Tem mais ninguém no mundo bom, maravilhoso, só você. Deus sei, só você. Olha que coisa linda. E não é assim. Né? Então, o primeiro passo é o que a Val falou. Primeiro de tudo, tá, gente? É passar por começar a iniciar esse processo de autoconhecimento. É entender aonde é que estão as minhas mazelas. Onde é que estão essas crenças me limitantes. Não tem homem não presta. Tô velha, tenho filho. Né? Eu atendo mulheres, eu atendo uma que a bicha é linda. Deixa eu ver. Um mulherão. E ela tem 2 filhos. Aí ela falava assim, ninguém vai querer se relacionar comigo. Aí eu dizia, e por quê?
Porque eu tenho 2 filhos. Eu falei, Então essa é a crença. E aí, assim como a gente pensa, assim, no nosso coração, assim a gente é. Assim é. Né? Outra coisa que eu vejo muitas mulheres, eu vou falar um pouco mais do mundo feminino, mas vou trazer exemplos masculinos também, tá? As mulheres, ninguém vai olhar pra mim. Por quê? Não porque eu sou gorda, porque eu sou baixa, porque eu sou isso. Eu falo, gente, então me fala o seguinte, por que essas atrizes de Hollywood estão solteiras? São feias? De forma nenhuma. Uhum. Então não é sobre o que você traz fisicamente, é o que a sua alma está emanando aí, entendeu? E aí eu vou abrir um aspas aqui para contar uma história minha. E a Val nem tem noção, mas ela estava nesse dia. Quando eu me coloquei para esse processo, né, de agora eu estou pronta, eu vou começar a me relacionar, falei, bom, em casa não dá para se relacionar, né? Porque antigamente ainda tinha padeiro, carteiro que batia na porta, agora nem isso. Então não dá. Então vamos começar a sair. E aí, começar a sair, qual é o problema? É que as pessoas começam a fazer as coisas sem ter um discernimento. Primeiro, o que é que você quer? Isso. Vai sair pra onde? Se você for pro barzinho, você vai baseado no que eu quero, né? Eu sempre pergunto para as mulheres e para os homens. Como é que é? Como é que é essa pessoa que você quer? Você sabe? Não sei. Então você não vai encontrar não, gente. Porque sai agora e começa a procurar algo que você não sabe o que é. Você não vai encontrar, simples assim. Porque você vai encontrar várias coisas, mas você não sabe o que é. Então, o primeiro passo é esse processo de cura. Segundo, é entender como é essa pessoa que eu quero. Lembrando que a gente não pode ser rígido. Essa pessoa tem que ter 1,85 m, tem que ter o olho verde, o cabelo ondulado. Não, aí, pelo amor de Deus, você está fazendo um boneco para você. O nome disso é um ego extremamente adoecido. Você tem que ser flexível. Então, Zete, o que eu tenho que escolher? Valores. Valores. Um valor, por exemplo, se um valor muito importante para você é família, você não pode se relacionar com uma pessoa que para ela não é um valor importante. Se você tem um valor muito sério da religião, você não pode se relacionar com alguém que para ela não faz sentido nenhum, porque claro que isso não vai dar certo. Então, quando eu começo o meu processo de cura, eu entendo as minhas travas e eu começo a me libertar delas, aí eu começo a colocar quem é essa pessoa que eu quero, como é. Depois que eu tenho essa pessoa, como é que eu quero, aí eu vou entender onde é que uma pessoa como essa está. Porque pensa bem, eu quero me relacionar com um cara que já tem a sua carreira, que já seja estabilizado, que já tenha sido casado, que tenha filhos, faço toda aquela lista. Aí eu vou pro baile funk. Zé, você tá falando mal do baile funk? Não. Eu tô querendo te dizer que pode acontecer, pode, mas raramente esse cara sério, né, esse cara mais centrado vai estar no baile funk. Sim. Não, eu quero um cara muito alegre, eu quero um cara que gosta da balada, aí eu vou pro museu. Não vou encontrar esse cara lá. Então eu tenho que entender como vai ser isso. Alinhamento. E a partir disso, eu começo, uma coisa que eu ensino para as mulheres, dica aí de terapia, hein? De graça para vocês. O que a energia feminina faz e o que a energia masculina faz? A energia masculina, ela caça. Zete, não concordo com isso, tá? Tudo bem. Mas se você concordando ou não, é assim que é. A natureza é assim. Deus fez assim. E a energia feminina, o que ela faz? Ela olha para a natureza, vê os bichos. Ela simplesmente sai, desfila, passa. Linda e bela. Na frente lá do macho. E os machos é que se matem para ver quem ganha e vai atrás dela. Mas hoje, como é que nós estamos fazendo? Ao contrário. Gente, o que eu escuto dos homens no meu consultório, Zé, pelo amor de Deus, não consigo sair. As mulheres estão terríveis. Sabe? Pega aqui, pega acolá, nem pergunta o nome, sabe? Então, assim, que eu fico constrangido. Um dia desse, uma falou uma coisa para um paciente meu, que falou, olha, de baixo escalão mesmo para ele, sabe? Sim. E ele ficou tão constrangido, eu fiquei tão constrangido que eu não sabia nem, eu fiquei paralisado, assim, o que eu falo? O que eu respondo? Não sei o que fazer. Então, nós temos que alinhar muitas coisas para entender, mas o século, nós estamos agora, a mulher tem liberdade. Isso não é liberdade. Porque se isso desse certo, não tinha tanta gente sofrendo como está. Não tinha tanta gente solteira como está e tanta gente com problemas de relacionamento como está. É verdade. Porque você vê que, às vezes, até a pessoa que está no relacionamento, se você for olhar, tá um relacionamento dolorido, ferido, né? A maioria das pessoas. Porque
não passou por o processo da cura. Porque mesmo no casamento, hoje, com o entendimento que eu tenho, não é porque você está num casamento, num relacionamento de 10, 20, 30 anos, que você não pode buscar a cura. Aí que você tem mesmo. Aí é que tem mesmo, que é para preservar. Eu entendo muito isso hoje. Eu vejo a importância e talvez essa voz e essa vez que a gente está trazendo aqui seja para isso, né? Para incentivar as mulheres e os homens também, né? Para elas irem buscar dentro do casamento deles hoje a cura, porque a cura ela não acontece para os dois ao mesmo tempo. A cura ela é individual, mas quando eu me curo, todas aquelas pessoas que estão em volta de mim, elas se sentem curadas, elas se sentem bem. De alguma maneira, é impossível, né? E ó, uma coisa que eu escuto muito, ontem mesmo alguém falou isso para mim, ela falou assim, nossa, você nem me viu, mas eu passei na rua e te vi, e você tava com seu namorado, achei tão bonitinho, vocês de mãozinha dada. Aí pensei, no namoro é assim, daqui a pouco passa. Aí eu falei, não, esse é um erro, mais uma crença limitante. Uhum. Por que passa? Não tem que passar. Passa porque a gente para. Porque a gente não entende que relacionamento é construção. Casei, parei. E não é assim. É construção, é todo dia. Não sei se vocês lembram, ou se alguém aqui já assistiu. Se eu não escrevendo. Assistiu, isso, vai pegando. Se você não assistiu, eu indico que você assista. Um filme é como se fosse a primeira vez. Gente, você tem que entender que casamento é exatamente aquilo. Se você acha que casar é difícil, casar não é difícil. Permanecer casado é difícil. E o permanecer casado saudável. Porque tem gente aí que tá com 30, 40 anos casado, e eu recebo de monte de casais assim, mas tem 15, 20 anos que eles não dormem nem no mesmo quarto. Eles moram na mesma casa e dividem as contas. E isso não é relacionamento. Tá? Eu tô falando de relacionamento saudável, e a minha proposta, eu sou mentora de relacionamentos saudáveis, a minha proposta para você é te desafiar a entender o que é uma relação saudável, entender que parte de você e do seu parceiro ou parceira construir todo dia. Então eu brinco e falo assim, ó, meia-noite, zerou tudo. Já começo devendo. Meia-noite 1, já comecei devendo. Lá vai eu começar toda a construção para daquele dia eu fechar com um relacionamento saudável e positivo. Então não tem esse negócio de, não, no início era assim, agora não é mais. Geralmente acontece isso porque a gente para. Porque deixa. O que você fazia no início da sua relação que você não faz mais hoje? Mas hoje não vai dar mais, não dá mais por quê? Ai, Zete, vou pedir uma pausa para você tomar uma água e eu trazer a atenção aqui para as pessoas, tanto casal, homem e mulher assim, de muito tempo, quanto também casal de namorados. Né? E vamos trazer essa observação aqui para que as pessoas possam. Você vai dar, não uma dica, você vai dizer assim: olha, faz que isso dá certo, porque essa coisa de uma dica, só uma dica assim, não é uma dica, porque é uma vivência. Eu sei que tanto pode ser uma vivência sua, que você vai trazer aí agora, que eu tô falando, você tá construindo, porque como né, a gente tá fazendo aqui agora é ao vivo. Ao vivo. Então, não tem cortes, justamente para isso. E aí, o que a pessoa, tanto o casal em si, o que hoje, agora, a partir de agora, ela vai escutar esse Valcast com a convidada Zete Alcântara e vai trazer aqui algo que a mulher ou o homem que esteja escutando possa fazer hoje para ter uma consciência melhor da sua relação. Sabe? Como que tá a minha relação hoje? E eu vou fazer isso aqui, porque se não tá alinhada, isso aqui que a Zete falou que agora ela vai trazer um alinhamento, eu vou passar a fazer. Um alinhamento simples, que não vai demorar muito tempo, mas que a pessoa vai fazer e vai dar certo. Olha, faça isso e entre em contato comigo e me diga, porque eu te garanto, eu digo pra pessoa, olha, o que você tem de mais rico? Eu aposto com você esse valor. Tanto que eu acredito no que isso acontece. Conversas difíceis. Nós não queremos ter conversas difíceis, porque nós entendemos lá na nossa infância que conversas difíceis é brigar. Então a gente não quer. O nosso cérebro ele foge de brigas. E não é brigar, é ter conversas difíceis. O que é conversas difíceis? É ter um dia marcado para todo dia, toda sexta-feira, às 8 da noite, eu e meu cônjuge, ou meu namorado, ou meu parceiro e parceira, nós sentamos, nós temos conversas difíceis. É um alinhamento da relação. E outra coisa, quando você for ter essa conversa, não começa assim, não, mas você fez isso essa semana, eu não gostei disso que você fez. Diga, eu me sinto assim.
quando acontece isso. Quando você faz isso, Você desmonta o outro não tem como. Porque quando você acusa, imediatamente o outro quer dizer assim, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Uhum. E aí começa, foi você. 2 crianças brigando. Por isso que nós fugimos de conflito. Agora, quando olha, fulano, quando você faz isso, eu me sinto assim. Isso seja positivo ou negativo. É outro nível da conversa. Quando nós começamos uma conversa nesse sentido, é outra vida. Quando eu comecei a namorar com meu noivo, eu falei muito pra ele sobre isso, né? E ele falou assim, mas eu não sou muito de conversa e tal. Eu falei, homem, de uma maneira geral, não gosta muito. Eu falei, pois é, mas é necessário. Ou você quer errar de novo? Aí ele falou, não. Eu falei, então pronto. Nós temos que ter conversas difíceis. E conversas difíceis não é acusar um ao outro. É dizer, eu me sinto assim. Quando isso acontece. E aí a gente entende o que a gente pode fazer para melhorar a relação. Na minha clínica eu tenho uma mesinha que tem 3 pernas. E eu coloquei ela proposital. Eu sempre digo assim, pensa na relação assim, uma perninha sou eu, outra perninha é o meu parceiro e a outra perninha é o casamento. O que nós aprendemos? Que eu caso e o outro é responsável por me fazer feliz. Não existe isso. Nem você sabe se fazer feliz. Você acha mesmo que o outro vai dar conta? Então, eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ter os meus planos, os meus sonhos. Eu tenho que querer fazer as coisas. Eu é que sei o que eu gosto de fazer. Então, eu tenho que respeitar a minha individualidade. O outro da mesma forma. Mas aí nós 2 nos juntamos, porque isso é casamento. E aí nós cuidamos do casamento. O casamento é como se fosse um bebê prematuro. O tempo todo, né? Tempo Tem todo, que ser, né? O tempo todo eu tenho que cuidar, gostei. Eu tenho que dar alimento, eu tenho que ver lá, tá quente, tá frio, eu tenho que trocar a fralda. O tempo todo nós 2, como casal, nos unimos. Eu trago o que eu tenho de melhor, ele traz o que ele tem de melhor. E nós nos unimos, e aí vamos lá cuidar do casamento, que é essa criancinha pequena. Mas aí a gente pensa o seguinte, eu tô casando, vou casar com o Antônio. E o Antônio tem a responsabilidade de me fazer feliz. Aí eu tô casando com o Antônio, com a Zete, e ela tem a responsabilidade de me fazer feliz. Por isso a gente não dá certo. Aí eu começo a cobrar do outro algo que ele não tem para me oferecer. Aí começam os conflitos. É melhor separar. Se eu tivesse casado com o Joaquim, era melhor. O que eu tô fazendo com o Antônio? Eu vou largar o Antônio. E aí eu procuro o Joaquim. E aí eu caso com o Joaquim. E aí vai dar errado de novo. Porque eu tô querendo que alguém me dê algo que essa pessoa não tem. A única pessoa que tem é você. A única pessoa que pode te fazer feliz é você mesma. Show. Eu falo que a gente vai fazer um programa ao vivo com plateia e eu acredito que isso está sendo consolidado agora, porque eu baixei um download aqui agora e na quarta temporada vai ser ao vivo, não mais gravado e com plateia. Ótimo! Baixei aqui agora, Zete. É muito importante isso. Primeiro a gente tem que crer, tem que visualizar, tem que sentir. Eu vi aqui agora, eu senti aqui agora. Acontecer, isso. Né? Então, quarta temporada, nós estamos começando a 3ª. Na 3ª temporada, eu trouxe essa coisa da cura, porque é o momento que eu estou vivendo agora. Então, eu sempre penso que esse momento que eu estou vivendo, quantas pessoas podem também estar querendo viver, já estão no autodesenvolvimento, autoconhecimento, mas ainda assim elas ainda estão entrando no processo da cura. Então, esse momento eu já quis trazer isso. Então, a nossa frase para agora é: qual é a energia que você está vibrando? Né? Então, que energia é essa? Onde você está? Você está o tempo todo oscilando para uma frequência de tristeza, de culpa, procurando culpados e sem perceber que você é a única culpada. Eu acredito, hoje nem existe mais culpada, eu não me sinto mais culpada. Responsável. Responsável, exatamente. Eu já voltei e retifiquei porque eu também não uso mais culpa. Eu falei, opa, essa palavra aqui não tá no meu script, culpa, né? Então, assim, a gente já automaticamente já precisa tá se convencendo daquilo que a gente já quer ser, daquilo. Então, buscando essa energia mais elevada, né? Então, nessa 3ª
temporada, a proposta é essa, buscar que energia você está vibrando, porque a gente tem que vibrar em energias mais altas. Você viu que quando você chegou aqui, eu perguntei, qual é a energia que você está vibrando? Nos bastidores. Isso. Qual foi a energia que você falou para mim? De alegria, de felicidade, de expansão, de assim... Aí eu falei para ela, então, essa daí já é uma energia de 5ª dimensão. Então, a energia de 5ª dimensão, as pessoas pensam que é ver no outro planeta. Mas não, é você viver a sua vida do dia a dia, ir trabalhar na sua casa com seu cônjuge, né, com seu namorado, tudo, e você viver em harmonia. É você saber esse é o meu lugar, esse é o lugar dele, e aí a gente cuidar desse... Eu adorei esse bebê prematuro. Então, o tempo todo, os relacionamentos agora, de forma geral, eu vou usar como se fosse um bebê prematuro o tempo todo. Não só o casamento, sim, mas as relações que eu tiver a partir de hoje. Eu vou olhar com esse olhar desse cuidado. Primeiro eu cuido de mim, que esse já é um lema que eu utilizo. Primeiro eu tenho que estar bem, para depois o outro sentir a energia que eu cheguei, né? E aí eu poder entregar o meu melhor. Então hoje eu já vou pensar em mim, no outro e nos dois. De quem tiver comigo. Olha que riqueza. Uau! É sobre isso. E eu falo muito sobre isso. Gente, primeiro se cura. Isso. Porque eu não posso... mas eu tenho que cuidar de fulano, eu tenho que cuidar de ciclano. Eu não posso cuidar de ninguém. Se eu não estiver bem. Você já conhece essa frase, né, Zete? Quem é a pessoa mais importante para você agora, no momento presente e consciente? Essa frase aqui, ela tá no livro Energia, Vibração e Frequência, no livro que eu fiz. A Zete estava lá, que me ajudou demais a realizar aquele evento. Gratidão eterna. Tamo junto. E aí, o que acontece? Essa frase... quem é a pessoa mais importante para você no momento presente consciente? Essa frase eu tive o discernimento dela quando eu estava bem me buscando ali um processo, estava no processo, e aí Jesus falou que a gente tinha que amar ao próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. E aí, não sei como foi que veio essa frase, e a partir daquele momento, eu falo, tudo é download, quando eu entendo, falo, baixei download, o download está sendo baixado. E aí eu entendi e eu trouxe para a minha vida, a partir daquele momento, em 2018, eu uso essa frase. Quem é a pessoa mais importante para você agora, no momento presente e consciente? Então, para mim, é a Zete que está aqui gerando energia comigo. E para você que vai assistir, a nossa energia também, ela tá atual, ela tá renovada, né? Sim. Então, ela é toda para você. Na hora que você estiver assistindo, ela vai estar toda direcionada. Receba, isso aí. Show, Zete. Bom, então agora, vamos entrar aí nessa parte. Já falamos sobre relacionamentos, né? Já falamos sobre o relacionamento que primeiro precisa haver a cura, já entendemos como fazer com esse relacionamento. Agora, tem pessoas que, tipo assim, por exemplo, eu vou pegar aqui a perguntinha. Pode falar. Porque, tipo assim... eu achei, assim, interessante, porque foram 3 perguntas que me chegaram, e a Zete perguntou, e aí, quais foram as perguntas? Eu falei, amada, respira, porque esse Valcast aqui, ele é do coração, é da alma, então não vou te falar, só na hora. Então, assim, a pessoa perguntou assim, Val, pergunta pra Zete, como fazer para construir um relacionamento de confiança? Né? Tipo assim, como construir confiança em um relacionamento? É tipo a pergunta que ela Primeiro, fez. Eu tenho certeza que essa pessoa, de alguma maneira, já se sentiu traída. E traída, numa relação, traída não quer dizer que a outra pessoa arrumou um parceiro. Tem várias formas de ser traído, tá bom? Então, com certeza, essa pessoa vem de relacionamentos que houve níveis de traição. Primeira coisa que você tem que entender, não dá pra ir pro próximo relacionamento carregando essa sacola. Porque o que vai acontecer? Você vai chegar nele, a primeira coisa que você vai fazer é despencar isso. E aí, qualquer coisa que a pessoa... eu vou sair do trabalho e vou pra sua casa. Aí você fala, tudo bem. Você sabe que ele sai às 7 e que dá 15 minutos pra chegar na sua casa. Às 7h16, se ele não chegar, você vai dizer, tá com outra pessoa. Arrumou alguém, tá me traindo, tá fazendo uma coisa. Por quê? Porque você vai buscar as suas experiências do passado. E você vai começar a vibrar com essa frequência. Então, a primeira coisa, por isso que a cura é tão importante. Então, deixa essa sacola no passado. Uau!
Entende que essa sacola foi importante sim para você. É por causa dessa situação que aconteceu, que foi ruim, mas que te transformou na pessoa que você é. E aí você vai olhar para essa nova pessoa como se não for o nome do filme, como se não houvesse amanhã. É novo. Então, se eu não consigo confiar numa pessoa, não tem nem por que eu me relacionar com ela. Porque é base. Eu não consigo confiar nele. Então, você não está pronta para se relacionar com ele. Ou talvez ainda com ninguém. Então, a primeira coisa que você faz é isso. Abre mão de tudo que você tem do passado. E segundo, observa por que você não está confiando nessa pessoa. Ela tem dado para você algumas situações. Ah, mas eu pego mentiras. Mas eu pego algumas situações assim. Ah, Zete, é assim, é por isso. Então é por isso que eu não confio. Então, pera. Tá na hora de sentar e ter conversas difíceis sobre essa relação. Porque confiança é base. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui que aí como salvar um relacionamento? Eu acho que tá tudo. Você vê que as perguntas é de baixa frequência. Todas no relacionamento. Isso, no relacionamento, exatamente, é legal, né? Porque não tem assim, a perfeição quando o relacionamento não tá ruim. Não tá legal, na verdade. Então, assim, a pergunta é como salvar? Será que vale a pena, né? Tipo assim, vamos lá, então, Zete Alcântara. Vamos lá. Provavelmente foi uma mulher que fez essa pergunta. Sim. Não salva não, meu irmão. Sabe, abre mão daquela coisa que te ensinaram que você tem que ser a salvadora, a mulher maravilha. Não, não e não. Relação é construção. Se você tem que salvar, tá no buraco. Então tem alguma coisa errada. Você não tem que se preocupar em salvar uma relação, você tem que se preocupar em construir uma relação. Ah, Zete, mas nós não conseguimos, nós não tínhamos esse ensinamento e a nossa relação está no buraco. Mas eu acho que vale a pena. Ótimo. Então, uma das coisas que eu indico é vocês não vão conseguir isso sozinhos. Vocês vão precisar de uma ajuda terapêutica, de alguém que vai realmente trazer luz nesse buraco, para vocês verem que buraco é esse, para conseguirem sair. Mas você tem que se identificar bem. Quando nós estamos no buraco, a primeira coisa que a gente perde é a nossa identidade. E aí, lembra do tripé, da mesinha? Eu deixo de ser eu. Então, se eu deixo de ser eu, já bagunçou tudo. Ai, já bagunçou. Eu tive uma vez uma sessão com uma pessoa, com mulher, e ela falou isso, né? Ai, Zete, como é que eu salvo esse casamento? Eu sei que eu não amo. Olha a colocação dela. Eu não amo mais, eu não admiro mais, mas eu tenho dó dele. Aí eu falei para ela, realmente, você acha que existe a possibilidade de um casamento saudável estar baseado em dó pelo parceiro? E ela ficou refletindo. Você consegue... Olha, ela falou assim para mim, eu vou para a cama, quando eu dou conta de ter relações sexuais com ele, eu choro. Eu falei, então, você acha realmente que esse é o caminho? De manter algo simplesmente porque eu tenho dó da pessoa? Então, vamos analisar. A gente quer salvar esse casamento? Nós dois queremos isso? Olha, a gente não tinha conhecimento e o trem, né, foi para um lado que não era para ser, mas agora a gente quer voltar e construir essa relação saudável. Então, a gente tem que voltar para o zero. Desconstrói tudo e começa a construir de novo. E aí, vocês precisam de ajuda. E eu tô aqui para fazer isso. Uau! Eu gosto disso. Vamos lá. Só mais um aqui, porque como foi pergunta que mandaram, né? Acho que é legal fazer, né? Como superar o término? Eita! Nós estamos no relacionamento e agora você quer superar, meu Deus! Acabou. Olha, todo namoro, toda relação, ela vem construída de dores, de alegrias, de momentos bons. E aí, na hora que você tem um término, é um luto, tá? É um luto como se tivesse morrido alguém. E eu digo que é pior do que quando morre alguém, porque quando morre um ente seu querido, você vai lá no cemitério, enterra, e você sabe que acabou. Você não vai mais encontrar essa pessoa na rua, vai ficar só saudade. Já quando é o término de um relacionamento, você fica com aquela dor imensa, mas ainda tem medo. E se eu sair e encontrar essa pessoa? No mercado, numa festinha, no trabalho. Então é um luto muito dolorido. Primeira coisa que você tem que entender, você está passando por um processo de luto. Aceita isso. Entende isso. Porém, você está passando, olha, a palavra diz sobre movimento, não é sentar lá e ficar, ó céus, ó vida, ele não presta, ela não presta, acabou comigo, me destruiu. Ninguém tem esse poder de te destruir. As pessoas, eu geralmente falo assim, ó, todo mundo em qualquer situação, ela vem e ela coloca uma gaiola na sua frente, mas entrar dentro da gaiola e ficar aprisionado, só você consegue fazer isso. O outro não tem esse poder. Então, se você se sentiu aprisionado nessa relação,
Foi responsabilidade sua entrar na gaiola, não foi dele ou dela. E se a relação acabou, foca no que foi bom, no que você aprendeu. Eu falei pra vocês, eu tive 2 casamentos, um bem extenso e outro um pouco mais curto. E assim, teve muita coisa boa também nessa relação. Eu aprendi muito, eu cresci muito. Mas é o lance da energia. Eu que escolho se eu vou sentar e ficar o tempo todinho só pensando, só remoendo, só construindo o que foi ruim, ou se eu vou dizer, gente, aquilo me serviu. Tem uma música do Jorge Vecilo que eu amo, que ele fala para a pessoa não se preocupar com os amores de antes, porque eles se tornaram pontes que me levaram até você. Uau! Então, nossa, eu amo, eu digo, gente, foi por causa desses 2 casamentos que eu sou a mulher que eu sou hoje, tanto coisas boas quanto coisas ruins, e agora eu sou uma versão muito melhor pro meu atual marido. Sim. Então, né, futuro marido. Então, é quando você pensa sobre isso e foca em você, porque lembra que eu falei da identidade, que a gente perde? Então, foca em você, começa a cuidar de você. Ainda solteira, a gente às vezes saía juntas, né, Val? Sim. Então, começa a fazer isso. O que você faz? O que você parou de fazer? A gente só sai pra lugar bom, só sai pra Sim. lugar legal. É. Que a gente já tem essa noção. Isso. Então, assim, eu tinha muita vontade de fazer tal coisa, mas na época da relação não dava. Faz agora. Vai viver. Entenda que relacionamento é algo maravilhoso, é algo importante, mas não é o todo. Não é uma relação que faz você ser feliz. É você Estando bem. que se faz feliz. O que me faz feliz? Eu tô aqui hoje, uma sexta-feira, num momento maravilhoso com a Val. Eu estou feliz. Eu não preciso do meu parceiro 24 horas para estar feliz. Eu só sou feliz se eu estiver com meu parceiro. Se eles fizerem algo por mim. Isso é codependência emocional. Isso é doença, você precisa ser tratado. Então, você está nesse momento, é de dor, é de luto. Busque ouvir coisas boas. Não entre em casa, bota lá aquela música bem baixa energia e fica lá vivendo e pensando, ele agora tá na festa, ou ela tá lá com outro. Vai só piorar essa tua situação. Pensa assim, gente, qual a minha responsabilidade no término dessa relação? E aí, baseado nessa resposta, você começa a construir uma nova pessoa para você. E eu tô falando dessa nova pessoa, você, não o outro. Quando você estiver pronto, aí esse outro chega. Esse outro chega. Aquilo que assim. você está procurando também está te procurando. Porque eu entendo que isso é a energia fluindo, é um movimento. Então, tu tá no movimento, aquelas pessoas também que você tá querendo também estão no mesmo movimento. Querem exatamente a mesma Querem coisa. a mesma coisa, né? Isso aqui é maravilhoso. Você falou de uma música aí, e hoje quando eu vinha pra cá, tava passando uma música assim, que o amor precisa ser amado. Eu falei, uau, eu vou ter que usar essa frase em algum momento. Como você falou da música, aí chamou a minha atenção para eu trazer essa frase aqui. Porque o amor precisa ser amado. Olha que riqueza. Eu fiquei assim apaixonada. E sabe uma coisa que eu vejo muito hoje, com as histórias, né? Com toda essa situação, com todas as dores, as pessoas estão tão armadas. Então elas ficam assim, não confio mais. Não, ninguém quer se relacionar, não. Vou falar com uma pessoa, quer me roubar, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Então se constrói um muro imenso e aí acha que vai conseguir se relacionar com alguém. Uhum. Então assim, gente, e aí eu pergunto de novo, só tem você boa, perfeita, maravilhosa, o resto do mundo todo é terrível? Não. Assim como tem você, linda, maravilhosa, ou você, homem também, que é legal, tem outra pessoa que também tem a mesma frequência, que também quer construir uma relação legal. Só que a gente tem que saber se encontrar. E aí é muito da energia mesmo. É isso aí, uau, gente. Caramba, vou ter que falar que a gente já tá chegando nos momentos finais. E eu quero dizer aqui que hoje eu estou com essa roupinha aqui, ó, tcharam, de festa junina. Eu sei que daqui a 10, 20 anos, não sei a hora que a pessoa vai ouvir e ver esse Valcast, mas eu quero dizer que por ser nordestina, e aqui em Brasília a gente sempre utiliza o mês de junho e julho, aqui é engraçado, que até agosto as pessoas estão vivendo esse festas. Momento, né? Mas eu quis trazer essa homenagem para poder, nesse momento falando sobre relacionamento, trazer a diversidade, a diferença, né? Assim, que você pode ser feliz, que você estando feliz, aquela outra pessoa, ela vai chegar, né? Ela vai chegar. Isso é tão importante, porque em especial nós mulheres, nós temos assim o hábito de querer moldar o nosso parceiro. Então, assim, não quero que ele se vista assim, vou mudar isso, vou fazer aquilo. E aí você entende que você não quer um homem, você quer um boneco. Uhum.
levanta, fica Sim. calado. Abre a porta do carro pra mim, me leva no restaurante. Então, assim, eu morro de rir escutando as histórias, né? Tá, eu falo pra mulher, tá, você queria ir no restaurante? Queria. E você falou pra ele, porque homem não é igual você, tem que falar, meu amor, eu quero. É assim, bem claro, tá? E às vezes ainda é difícil. Falei, eu falei, tá, e aí? Aí ele me levou em tal lugar, e o que você fez? Eu não queria aquele lugar. Mulher, então diz assim, olha, fulano, Amor. eu quero jantar no restaurante tal, 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 tal. Ou então, quando você percebe, nós falamos muito que o homem não tem atitude, mas a gente não dá espaço, tá? Essa é a verdade. E aí, quando a gente dá espaço, ele vai fazer coisas que não é o que você faz. Porque ninguém faz coisas igual você faz. Ponto. Então, aceita. Aprende a receber. Em vez de dizer, eu quero tudo formatado, do meu jeito, na minha hora, no meu tempo. E é isso. Isso não é casamento. Assim, aprender a respeitar essa Isso. diversidade. Eu sou muito expansiva. Já o meu noivo, ele não. Ele é mais fechadinho, mais caladinho. Ele fica muito expansivo à medida que ele se relaciona com as pessoas. Mas se ele chega no ambiente, ele já fica mais assim. Eu não, eu chego e já vou, né? Uhum. E respeitar isso, não querer Sim. que o outro seja ou Igual. faça coisas igual a mim. Então, assim, senão não precisava. Pra que eu vou estar em outra pessoa exatamente igual a mim? Isso Não é? aí. A gente cresce nessa diversidade. Nessas diversidades. Zete, então, agora a gente já está chegando em momentos finais, assim, eu quero de você, me fala primeiro uma frase ou uma palavra, algo de você que você imagina que você tem filhos também. Tenho Tem uma neto filha. já? Ainda não. Não, tá bom. Tá preguiçoso. Mas aí, imagina que daqui a 10, 20 anos, um tempo, porque isso aqui é história, né? É legado que a gente está fazendo aqui. O que você gostaria que o seu neto, que a sua filha mesmo, a pessoa do seu coração, ouvisse você falando, caraca, a Zete né? Olha o que ela falou em 2025. E aí? Aprenda a se respeitar. Aprenda a dizer não. Isso não é egoísmo. Se eu não cuido primeiro de mim, eu não estou apta a cuidar de nada nem de ninguém. E nós aprendemos que isso é ser egoísta, e não é. Isso é se amar, é entender que eu preciso estar bem em todos os sentidos. Aí, o que eu vou transbordar na vida do outro é forte, é verdadeiro, é real e é intenso. Então, muitas vezes, o não que você vai dizer para o outro é um sim para você. Então, aprende a dizer não, sem culpa, sem responsabilidade, entendendo que aquilo foi o melhor. Então, Uau. aprenda a dizer não. Show! Agora, como que as pessoas podem encontrar a Zete Alcântara nas redes sociais? E se você agora quiser falar algo mais que você acha que seja relevante, que você não, durante a conversa não saiu, porque eu acho que 1 hora tá pouco. É pouco, tinha muita coisa para falar, sem dúvida. Vai lá, manda lá, Zete. Então, como eu falei para vocês, eu sou psicanalista, consteladora familiar e sou mentora de relacionamentos saudáveis. Qual é o meu foco? Adultos e casais. Onde é que você me encontra na rede social? Zete.alcântara. Zete é Z-E-T-H-Y. Chique. Ponto Alcântara. Lá você vai encontrar meu Instagram, tem muito material, muito conteúdo interessante para você. Lá na bio você vai conseguir falar comigo. Sou eu mesmo que faço questão de responder as perguntas e todas as pessoas que vêm a mim, justamente por entender isso. O que eu quero fazer? Eu toco alma. Eu entendo que foi para isso que eu fui chamada. Então eu faço questão de eu mesma responder as perguntas e eu estou aqui como mentora, como palestrante. Se você precisar de alguém para falar um pouco sobre isso, me chama, eu vou ao seu trabalho, à sua igreja, seja lá que evento que for, porque relacionamento, a gente falou aqui de relacionamentos afetivos, mas a minha construção é em relacionamentos de todas as maneiras, porque é a base para a vida, né? Se eu não consigo me relacionar, eu não vou conseguir. E no mundo hoje, onde está tudo muito mecânico, nós temos a mania de dizer, eu gosto mais de bicho do que gente. Se você não sabe se relacionar, você não vai conseguir crescer. Tá bom? Então, me chamando, vou lá ajudar você a entender como construir uma relação saudável. Uau! Esse foi o nosso Valcast, 3ª temporada, primeira convidada, que honra! Abrindo a temporada. Gratidão, tem muito que agradecer, foi maravilhoso, incrível. A verdade é essa, foi incrível, uma entrega excepcional. Agora, a frase que eu quero deixar aqui para você é: qual é a energia que você está vibrando hoje? Como que você está na sua energia?
ela está mais positiva, mais negativa, ela está mais quinta dimensão ou terceira dimensão. Então, a partir desse episódio de hoje, que nós começamos a falar, nós vamos desenvolver para que você que está aqui conosco, nesse Valcast, que você possa, nessa temporada, elevar a sua frequência e ir para a quinta dimensão e permanecer, e fazer com que isso vire a sua assinatura vibracional. Essa é a proposta dessa edição. E antes de finalizar, também quero trazer aqui que a partir dessa próxima temporada, agora, a gente já está buscando desenvolver pessoas que estejam dispostas e disponíveis a patrocinar pessoas como nós que estamos aqui no Valcast, a levar essa frequência a mais lugares, a mais pessoas, você sendo nosso patrocinador. Então, a partir desse momento, a gente já está abrindo isso, porque a gente está começando a perceber que os convidados que vêm aqui valem a pena, assim, no sentido de entrega, sabe? De legado, de deixar para as próximas gerações. Então, a gente já está começando a entender isso, que quanto mais patrocinadores nós tivermos, mais a gente vai poder aparecer mais vezes. Que legal. A gente vai poder estar mais frequente. Ao invés de ser uma vez na semana, vai passar a ser 2, depois 3, depois 4, depois todos os dias da semana. Esse é um projeto ambicioso, assim, né? Mas para levar essa clareza, essa vibração, essa energia mais longe e para que as pessoas possam começar a vibrar numa frequência mais alta. Eu sou Val Patriota, meu Instagram é @valpatriota_ e esse é o nosso Valcast dessa primeira temporada. Muita gratidão. Aqui com certeza vocês vão encontrar aí acima os episódios anteriores e que vocês possam se deliciar, porque cada episódio foi feito com a maior alegria e energia e com a parceria do convidado que esteve presente. Então fiquem com Deus, gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, podendo mergulhar, entregar um pouco da minha alma para vocês. Muito obrigada, Valzinha. Uau! Show!